Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Dizem no mercado americano que o mês de maio é o mês de vender as ações. Tanto é que eles têm lá um ditado de sell in May and go away. No entanto, nós estamos olhando para a nossa bolsa aqui e vemos que ela está em tendência de alta. Ibovespa rompeu a máxima do ano já de 2025. Vários dos nossos ativos estão explodindo, ganhando força. Então, olhando para a nossa bolsa, eu vejo a oportunidade de compras em ativos que estão em tendência de alta para que a gente possa fazer swing trade, né, explorando aí um pequeno espaço de tempo ou algumas semanas, dependendo do caso. E é lógico que aqui no VDT Invest você sempre vai ficar sabendo daqueles melhores ativos para a gente poder comprar e observar ao longo dos próximos dias. Beleza? Então vamos lá, que esse é o primeiro boas da semana do mês de maio, começando o mês de maio com oportunidades tanto no gráfico diário, gráfico semanal e gráfico mensal, porque operações aí que podem durar um pouquinho mais de tempo, que os gráficos estão mostrando que o ativo em tendência de alta pode continuar subindo por bastante tempo e a chance de a gente poder fazer o nosso capital se valorizar por mais tempo. Então vamos nessa, nós vamos fazer uma análise do Ibovespa, vamos ver os estudos que nós fizemos na semana passada, né, nessa semaninha de feriado que teve aí quinta-feira, vamos ver o que aconteceu e, claro, vamos trazer as oportunidades para vocês acompanharem ao longo dos próximos dias. Vamos nessa? Então vamos lá, porque o nosso primeiro boa da semana de maio está começando agora. Vamos lá, galera. Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest. Eu sou o Henrique. É um prazer ter a sua companhia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, está vendo o nosso conteúdo agora, nunca assistiu o nosso canal, é o momento ideal. Se inscreva aqui no canal já, ative o sininho das notificações, marque a opção todos, que sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te mandar lá o aviso meia hora antes e você vem participar conosco, tá? E para você que já faz parte do nosso grande grupão aqui, da nossa grande família, o meu muito obrigado sempre. Aproveita já, pessoal, deixa o like no começo do vídeo, porque isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele vai fazer com que o algoritmo entregue para mais pessoas. Nós temos visto aí nos últimos meses uma mudança de algoritmo, eu não sei o que aconteceu, mas os nossos vídeos não estão sendo entregues como eram entregues antes. Então peço a sua ajuda aí, por favor, já deixar o like e, claro, se faz sentido para você, compartilha com um grupo de pessoas, compartilha com aquele amigo seu que gosta de falar de ações ou que gosta de falar de análise gráfica, mas ainda não tenha uma ideia mais completa do que é o movimento do gráfico. Vem aqui porque aqui nós falamos de uma maneira bem simples, num linguajar bastante fácil de entender, não gosto de ficar usando termos muito absurdos aí, querendo mostrar que, né, palavras muito difíceis, não, é para todo mundo entender e essa é a proposta, que todo mundo consiga olhar para o gráfico, entender o que está acontecendo e tomar as decisões de forma autônoma, tá? Vamos nessa então? Conto com vocês, hein? Vamos lá, galerinha. Gráfico na tela, índice Bovespa. Na semana passada, nós tínhamos feito esses estudos aqui, nesse candlezinho pequenininho que tinha se mostrado aqui lá no fim do mês de abril, ó, dia 25 de abril, nós colocamos o que aqui? Vocês se lembram comigo? Pessoal, como nós já estamos numa região de topo, pode ser que ele fique rodeando alguns dias essa região, ou para corrigir de fato, ou para ganhar força e romper os topos anteriores, né? Vamos lá então ver o que aconteceu? Na segunda-feira ele chegou a romper, olha lá, chegou a romper, mas deixou um paviozinho, pavio superior. Na terça, rompeu de novo, deixou pavio, e essa região aqui, dia 29, foi a máxima do ano, neste dia aqui, 136, 149, não a máxima histórica, máxima do ano, tá? E aí no dia 30, fez um outro candle com pavio, olha lá, vamos tirar os estudos aqui, ó. Só que um paviozinho inferior, ou seja, tentaram jogar ele para baixo, não conseguiram, compradores entrando de novo para poder buscar regiões mais altas. E aí, pulamos a quinta-feira, no dia 1º de maio, aliás, dia 2 de maio, tivemos este movimento do índice Bovespa fechando mais um dia positivo. Então, como eu comentei com vocês, como ele já está numa região de topo, ele vai ficar meio que esperando alguma coisa acontecer aqui, e aí começa uma briga, né? Vendedores versus compradores. Pode ver, candle pequeno, paviozinho para cima, paviozinho para baixo, mesmo com o volume chegando, o ativo fica ali esperando alguma coisa acontecer. E nos nossos estudos, olha lá, o que a gente tinha feito, ó, caso rompesse, podia fazer um zigue-zague e continuar subindo. Ele chegou a pegar o topo do ano, voltou,
e agora pode sim a semana que vem continuar esse movimento. Vamos fazer um estudo aqui para a semana que vem? Semana de 5 a 9 de maio, né? Caso ele rompa de novo essa região, ele pode vir buscar a máxima lá do ano de 2024, que foi no mês de agosto, 137.469, que é o topo histórico do Ibovespa, né, pessoal? Caso ele consiga fazer isso essa semana, ele pode subir lá e romper, ganhando essa região. Caso ele perca um pouquinho de força, ele pode vir buscar essa média de 9, ficar aqui brigando nesse topo anterior rompido. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, tá? Eu acho que é isso. Se perder muita força, ele pode vir buscar essa média de 21 aqui nos próximos dias. Difícil? Pode ser, né? Mas não é impossível. Porque nós estamos vendo uma força grande chegando, há um aumento de volume no índice Bovespa. A olhos vistos aqui, ó, tivemos a primeira semana lá do mês de abril forte, depois aumentando o volume de novo, e agora na primeira semana de maio também chegando um voluminho aí. Vamos ver o que acontece. No mês, olha lá, temos o mês de janeiro, um mês positivo, fevereiro foi um mês negativo da nossa bolsa, março, um mês positivo, 6,08%, e abril, um mês que valorizou 3,69%. E no ano, a nossa bolsa já acumula uma alta de 12,35%. Tá? Próximo a atingir o nosso topo histórico que está aqui, que foi atingido no mês de agosto de 2024. Tá? Próximo. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Como eu sempre comento com vocês, né? O volume é importante. Então, como nós estamos vendo um volume, pode ser que esses dias aqui a média de 9 encoste e depois ela dê uma estourada para cima. Esses são os prováveis movimentos do índice Bovespa, tanto no gráfico diário quanto no semanal. Da mesma maneira, nós temos um dólar que está brigando numa região de suporte, ó. Assim como o índice está buscando o topo lá e brigando na região de topo, nós temos um dólar brigando no suporte, no fundo, né? E eu comentava esses dias, pessoal, essa região aqui de 5.660 é uma região extremamente importante e onde os compradores vão defender suas posições. Então, ao chegar próximo desta região, neste fundo aqui, nós vamos ter uma briga grande entre compradores e vendedores. E foi o que aconteceu, né? Chegou a bater, voltou um dia, na sexta-feira, agora, segundo dia 2 de maio, ele não chegou nem a tocar lá embaixo, mas já voltou, já tem pavio inferior aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Compradores querendo segurar o preço nessa região. E aí, caso perca esse fundo, vamos colocar no WDO Foot aqui, caso perca essa região de fundo, está sendo salva esta região por uma média de 400 períodos do gráfico diário, olha lá, uma média importante, né? Média de 400 dias. Então, nos últimos 400 dias, o dólar está em seu preço médio. Agora, caso ele perca essa região, aí sim nós vemos um grande espaço vazio. Tem outra média aqui no semanal segurando o preço, ó. Mas se perder essa região, que foi um fundo de 2024, abre espaço para cair ainda mais. Aí o dólar tem bastante espaço para ir buscar fundos anteriores. Olha só no mensal. Nossa, está tudo segurando aqui, ó, no diário, no semanal e no mensal. Olha a média de 21 meses segurando aqui. Se cair, pessoal, próximo fundo está aqui embaixo, ó, 5,24, tá? Do dólar futuro. Vamos esperar que isso aconteça de fato, né? Caso a nossa bolsa suba forte, o dólar tende a cair forte. Ó. Então, nós temos uma média de 400 segurando esse preço no gráfico diário. Temos uma outra média de 400, a Willis Wilder, segurando no semanal. E temos a média de 21 meses segurando no mensal. Então, é uma região de suporte extremo, grande, forte, pesada. Agora, se perder aqui, aí sim abre espaço para cair ainda mais. Tá? Olhando para o lado dos juros, vamos olhar os juros futuros, porque também está numa rota de queda, já está numa tendência de baixa, olhando lá para 2029, porém está próximo de uma média de 200 períodos gráfico diário, então 200 dias, que está subindo, em ascensão. Então, está numa região de suporte aqui também. No entanto, caso perca esse fundo, abre espaço para ela cair ainda mais. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que nós já estamos olhando para o ano de 2029 com uma projeção de juros futuros na casa de 13,6%. Isso porque vai ter uma próxima reunião aí do Copom nos próximos dias, próximas semanas, em que é provável que eles aumentem a nossa taxa Selic em mais alguma coisa aí. Não sei se vai ser 0,5 ou 0,75, mas provavelmente vai subir mais um pouquinho. Mas
Pode ser que depois disso comece a segurar um pouquinho, ou então esse aumento não vai ser de 1 ponto ou 0,75, seja meio ponto. Isso o mercado já está precificando lá na frente, ó. Então, 2029, já estamos olhando na casa dos 13,6, tá? Precisa perder esse fundo aqui para depois começar a ganhar mais, né, um preço mais lá embaixo, valor mais lá embaixo, tá? Commodities, vamos lá, boi futuro voltou para a área de lateralização que vinha vindo desde o mês de dezembro, ensaiou uma subida aqui, mas não teve comprador suficiente, ó, não teve volume suficiente, não teve parceiro suficiente para levar o preço lá para cima, e isso fez com que o preço do boi, o que eu comentei com vocês algumas semanas atrás, né? Quando nós olhamos o gráfico semanal e começa a ver na região de topo esses candles pequenininhos com pavio superior, pavio inferior, é dúvida. Ou ele vai estourar para cima de vez ou vai fazer uma correção. E foi o que aconteceu no boi. Agora nós já vemos, ó, um aumento do candle, quer dizer o quê? Já começa a ter uma força mais vendedora nessa região. Pode ser que o boi venha buscar de novo essa região de lateralização, né, desse fundo aqui. Vamos esperar o que vai acontecer, para depois tomarmos alguma atitude. Já o nosso querido café, esta semana, mais uma semana corretiva, uma semaninha de queda de 3,20%, não é ainda uma queda absurda que vai refletir nos preços no nosso bolso, no balcão, mas é uma correção leve, né? Para os patamares de café, é uma correção bastante leve após uma subida bastante grande aí nos últimos meses de 2024 e começo de 2025, tá? Então, o cafezinho, por enquanto, brigando numa região de topo, possivelmente venha fazer uma correção, mas ainda tem uma média de 9 semanas aqui próxima do preço, então pode ser que ele venha até aqui, depois volte a subir. Enfim, o café está indefinido porque é numa região de topo. Soja. A soja terminou a semana com leve alta, aliás, leve queda. A semana foi de alta, mas em relação à semana passada foi uma queda, né? Este candle fechou positivo, porque ele abriu aqui, fez mínima, fez máxima, fechou um pouquinho acima. Mas em relação à semana anterior, que havia fechado em alta, de 1,36%, ele fecha a semana com queda de 0,34. No entanto, ele deixa um candle branco, ou seja, comprador, acima da média de 9 e acima da média de 21, com uma certa dúvida, porque há uma briga aqui entre compradores e vendedores, porque não há volume, olha lá, volume suficiente para fazer o preço subir. Então, regiãozinha de dúvida na soja. Passou da média de 200 do gráfico diário, veio fazer aqui um pullbackzinho. Sexta-feira fechou em leve alta em relação à quarta, mas negativo no dia. Ainda assim, pouco volume na soja. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, tá? Olhando para a soja, gráfico mensal, olha lá. O mensal da soja está brigando exatamente na média de 9. 9 o quê? 9 meses. Então, exatamente o preço da soja está no seu médio dos últimos 9 meses. Então, tá aí. Precisa ter agora comprador para empurrar esse preço para cima, tá? Olhem sempre essas questões da média e façam uma conta assim, pessoal. Puxa vida, a média dos últimos 10 dias o preço é X, então o preço está ali próximo ou está longe, né? Então essa média tem um peso grande ali para a gente poder avaliar, principalmente nos gráficos maiores, principalmente nos gráficos semanal e mensal, tá? Que são as médias que seguram o preço ou quando elas começam uma tendência, elas partem desse preço. Isso é interessante. Para nós encerrarmos aqui, o milho veio buscar de novo uma região de suporte do gráfico diário, onde já tinha feito um fundo lá em 75,33, faz um novo fundo lá em 75,30 essa semana, não perdeu o fundo porque, olha lá, média dos últimos 80 dias segurando esse preço. E onde é que ele fechou? Em cima da média dos últimos 9 dias. Olha lá a importância das médias, né? E no gráfico semanal, quem é que está segurando esse preço do milho? A média dos últimos 400 semanas, além da média de 9 semanas. Olha só como é que é forte o uso das médias. 9 e 400. Ó. Então, o preço está ali, brigando nessas regiões. Média de 9, média de 400 semanas. Tomara que agora que ele chega com o estocástico neutro lá na região de sobrevenda, comece a entrar uma força compradora, se bem que eu acho que ainda pode acontecer o seguinte, ele pode ficar mais umas 2 semanas aí meio lateral, até essa média de 21 aqui chegar no preço. E aí depois ele vai fazer para nós um power breakout no semanal, o que seria bastante interessante. Pode ver que ele já está sinalizando isso. Ó. Sobe forte, com bom volume, então faz um candle de topo lá em cima, começa a cair, ele não perde a média de 9, tá vendo?
É uma característica importante do Power Breakout. Ele não perde a média de 9, ele até belisca para baixo, ó, mas ele não fecha abaixo. Belisca para baixo, mas não fecha abaixo, tá vendo? E aí o volume diminui consideravelmente. E aí agora o preço fica por mais 2 ou 3 semanas nessa regiãozinha aqui, até a média de 9 chegar próximo do preço. Quando nós observarmos essa média de 9 encostando próximo ao preço, teremos que notar um aumento no volume. Se isso acontecer, ele pode dar uma explodida e aí sim acionar um Power Breakout. Vamos ficar de olho para nós observarmos as próximas semanas do mês de maio o que vai acontecer, tá bom? Primeira parte aqui vista, então, rapidamente, commodities, índices futuros, juros futuros e dólar. E lógico, agora vamos passar para a nossa planilha. Vamos ver o que nós temos no mês de maio para a nossa planilha. Abril foi um mês espetacular, tivemos semanas ótimas, com muitos ativos que tinham feito correção até o mês de março, e aí deixaram excelentes oportunidades, e com isso nós surfamos uma bela onda, pessoal. Mês de abril, tivemos muitos ativos que deram a entrada na compra, em várias posições, ou semanal, ou diário, e até mensal, e já estão atingindo seus alvos, trazendo retorno para o nosso bolso. Maio, como nós tivemos um mês de abril bastante forte, é possível que neste começo, pelo menos, não tenhamos tantas oportunidades assim. Teve uma semana do mês de abril aqui, tinha mais de quase 30, tínhamos 28 ativos em uma semana só. Vamos ter que esperar um pouco para isso acontecer de novo. Mas, mesmo assim, nós estamos começando o mês de maio com boas oportunidades. E aqui eu já tenho para mostrar para vocês como é que nós estamos na nossa planilha. Quer ver? Ó? Vamos lá mostrar para vocês. Está aqui. Ó. Nós temos para esta semana 12 ativos estudados e pronto para começarem a operação logo a partir de amanhã, segunda-feira. Então temos 6 aqui pelo gráfico diário, temos mais 3 pelo gráfico semanal e outras 3 pelo gráfico mensal. Sempre no comecinho do mês eu acabo trazendo uma ou algumas pelo gráfico mensal, porque quando a gente encontra oportunidade de gráficos mais longos, são essas oportunidades que vão levar o nosso valor, o nosso capital, por um tempo maior, mas com a potencial de valorizar muito mais. Temos vários exemplos aqui, inclusive, em andamento. Tá? Então, tá aí. Vocês que são assinantes já receberam um aviso ontem à noite, eu mandei ontem à noite, terminamos aqui já o sábado em ação, já comecei a fazer os estudos, já mandei rapidinho para quem é assinante, já receberam no e-mail lá, avisando que estava disponível. Se você ainda não é assinante, está esperando o quê? Acesse lá o site vdtinvest.com.br e já faça a sua assinatura. Então vamos direto para o gráfico, pessoal, que eu quero trazer para vocês aqui pelo menos 4 oportunidades para a gente poder estudar essa semana. 4, é isso aí, 4. 2 pelo gráfico diário, uma pelo gráfico semanal e uma pelo gráfico mensal, que pode durar um pouco mais de tempo, tá? Então vamos nessa. Primeira oportunidade aqui, como nós falamos durante a semana passada no nosso Boas Novas da Quarta, tem um setor que está indo muito bem, obrigado, que é o setor de energia. Inclusive, no Novas da Quarta, nós tínhamos 3 ações estudadas do setor de energia. No entanto, tem algumas que ainda não foram, então é justamente elas que nós vamos dar uma olhada agora. Primeiro aqui, então, para o nosso gráfico diário, é a CEMIG. A CEMIG é um dos ativos aqui, uma das ações do gráfico do setor de energia elétrica que ainda não teve a sua explosão. Tivemos CPFE explodindo, EQTL foi embora, Neo Energia foi embora, Isae foi embora, Engie foi embora, várias delas já andaram e a CEMIG ainda está esperando. E olha só o que aconteceu com a CEMIG nesses últimos dias. Semana passada, ele estava trabalhando abaixo da média de 80, abaixo da média de 200 períodos. Tudo bem que estava acima da 9, acima da 21, acima da 400, acima da outra 400. Mas eu sempre comento com vocês que a média de 200 é uma média muito importante. E sempre que o preço estiver trabalhando abaixo, o que vale a pena a gente fazer? Esperar o ativo passar para cima da média e deixar para nós um sinal comprador. Como não é que não teve um sinalzão forte, mas olha só o que ele fez na sexta-feira. Ele começou a semana andando meio de lado acima da média. Na sexta-feira, houve uma força vendedora que tentou empurrar o preço para baixo, chegou a perder a mínimo e aí fechou positivo com um palhozinho inferior. Isso quer dizer o quê? Comprador chegando. Se nós olharmos pelo gráfico semanal, olha só, está acontecendo o quê aqui? Partindo o preço da média de 9 da 21, já com o rompimento da semana anterior. Só falta o que agora aqui? O voluminho chegar aqui para que ele possa ganhar um pouquinho mais de fôlego. E outra coisa que eu notei aqui na CEMIG foi o que, pessoal?
uma linha de tendência sendo rompida aqui, ó. Não sei se dá para a gente poder pegar aqui, ó. Ó, quase rompendo ali uma linha de tendência, ó. Rompimento de uma LTP, uma linha de tendência de baixa. Então, rompendo essa região, ele vai romper uma linha de tendência de baixa e pode sim ganhar patamares bem maiores. Então, CEMIG, o nosso ponto de entrada ali, o ponto de compra, está lá em R$ 10,39, é um centavinho acima da máxima da sexta-feira. O stop está em 10,09, então é um stop curto, 2,79, 2,89%. Primeiro alvo aí, 10,70, segundo alvo, 10,85 e o terceiro e definitivo alvo, R$ 11,09. É uma operação curta, tá? Para nós buscarmos aí num tiro rápido uma valorização de 6%. Por que isso? Porque nós estamos vendo que o ativo está saindo de uma tendência de baixa, de uma linha de tendência de baixa. Então, nesse primeiro momento, talvez ela não vá subir tanto assim, porque ela já teve uma valorização interessante nesses últimos meses aqui, pelo menos no último mês, ó, do comecinho de abril até agora. Então, não vamos pegar 50%. Então, vamos só olhar aqui, ó, 12, ele está fazendo mais 12. Daqui desse fundo até o topo aqui, ó, já foram 15, tá? Então, não dá para a gente poder pegar muito mais do que o ativo pode nos entregar. Nesse caso aqui foi 21. Cada pernada aqui, ó, 14. Eu gosto de olhar essas regiões, ó, 14. Então, ele tem uma característica interessante. O que nós estamos buscando agora aqui em CEMIG é, como ela rompeu essa região da média de 200 do diário, e tem aqui um bom suporte do semanal, que ela possa começar um movimento que ela começou aqui atrás, ó. Tá? E aí nós vamos surfar um pedaço dessa operação. Quando o ativo tiver feito um pivô de alta no gráfico semanal e deixar alinhado uma região de compra, como aconteceu aqui atrás, lá no mês passado, aí sim vale a pena a gente pegar para surfar um momento um pouco maior. Por enquanto, como eles ainda estão se alinhando, vamos pegar uma operação mais curta, saímos da operação, traz o capital para o bolso com o lucro e espera uma nova oportunidade, tá bom? É assim que a gente faz para não ficar preso muito tempo ao ativo e também não ficar esperando demais. A gente vai procurar outros ativos aí, quando ele der o sinal a gente pega outra vez, tá bom? Primeiro ativo, então, gráfico diário, é a CEMIG. Segundo ativo do gráfico diário, é um dos setores que tem subido bastante nos últimos meses. E aí eu estou falando de construção, pessoal. Olha lá a Cury 3, ó. A Cury 3, algumas semanas atrás, ela fez um ombro, cabeça, ombro invertido, nesta região de fundo. Olha aqui, olha só que bonito, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido. Quando ela rompe essa região, ela aciona o ombro, cabeça, ombro. Quando ela rompe este topo aqui, ela rompe topo histórico. E agora a Cury está disparando. Observe que quando ela fez o pivôzinho de alta aqui, olha o aumento de volume chegando. Isso quer dizer o quê? O ativo está com cara de que não vai parar de subir. Essa semana fez uma correçãozinha, uma lateralização, né? Lateralizou, voltou a buscar a média de 21, deixou um 9,4 aqui e um ponto contínuo que acionou na sexta-feira. Nós temos também aqui uma região de 1, 2, 3 de compra, com o fechamento na máxima da sexta, já rompendo o topinho anterior. Ó. Então, mais uma vez, topo histórico de Cury. Ó, tinha sido 28,01 aqui 28,01. Então, ele parou no topo histórico. O que pode acontecer a partir de segunda-feira? Entrada de novos compradores, o preço dispara. E é onde nós queremos pegar. Nós queremos vazio gráfico. Nós queremos vazio gráfico. Não tem resistência, não tem ninguém para segurar o preço, agora é só o negócio subir. Olha só o ano da Cury, pessoal. 68% este ano de 2025. 2025, hein? De janeiro, agora no comecinho de maio. 68% a Cury. Ela já deu aqui várias oportunidades para nós na nossa planilha ao longo do ano, tá? Então vamos nessa. Entrada em Cury, 28,02. Stop, 26,29. Esse sim é um stop um pouquinho mais longo, mas está na casa de 6%. Primeiro alvo, 28,40. Segundo alvo, 29,70. Terceiro alvo, 31,80. Para buscarmos uma operação aí na casa dos 13%. Tem potencial para isso, porque ela está subindo sem parar. Olha aí, ó. Só do mês de março para cá já subiu 38, tá? Claro, com zigue-zagues e tudo mais, fazendo correção, mas cada correção que ela faz, ela sobe 11, aqui subiu quanto? 10, aqui subiu quanto? 10, tá vendo? Então, tá dentro aí do nosso escopo, tá bom? Beleza?
Então, essas duas pelo gráfico diário para a gente começar aqui a nossa semana de estudos. Como eu falei para vocês da questão lá da assinatura, né? Quem quiser assinar e receber ou ter acesso a essa planilha, é muito simples, pessoal. Entra lá no site vdtinvest.com.br, você vai clicar nessa opção aqui, ó, planos, e você vai vir para essa tela. Aqui mostra o que é a planilha semanal, além dos outros serviços que têm disponíveis para vocês assinarem também. Caso você queira um indicador, um algoritmo para fazer day trade, nós temos 3 aqui numa única assinatura, tá? O Hankook MACD, o VDT Quant e o Scalp, certo? Além disso, nós temos o Swing Trade automático, que é o VDT Swing, que é o nosso algoritmo de Swing Trade. Eu já mostrei para vocês aqui, devo mostrar ainda hoje também. Então, tá tudo disponível para vocês aqui assinarem, tá? Mas aí, quero assinar a planilha. Clicando em Assine Já, você vai vir para essa tela aqui, ó. Eu explico rapidamente o que é o botão o sistema de assinaturas. Você vai clicar em Acesse Agora, vai fazer um cadastro muito rápido, nome, tarará, belezinha, e entra nessa tela aqui, que é a tela de login. Vai colocar teu login, que vai ser teu e-mail, sua senha, e pronto, vai cair nesta página. Essa página, pessoal, nós temos aqui, na primeira telinha aqui, ó, tem um treinamento chamado Primeiros Passos, totalmente free para você fazer. E aqui a gente fala sobre configuração de plataforma, nós vamos falar sobre o uso das médias, nós vamos falar sobre criação de filtro de tendência, que é o que eu uso aqui para fazer os vídeos com vocês, e vamos entrar no ambiente de estratégia, no código, na parte de programação. Então, são alguns toques ali para que você já comece a falar um pouquinho de programação, caso você queira entender um pouquinho mais. Tá? Depois que você assistir esse treinamento, que é gratuito, aqui você pode assinar então a planilha, ou o combo day trade, ou o algoritmo de swing trade. Tá aqui disponível para vocês. Vai lá, assista ali, porque é tudo gratuito, não tem custo nenhum para você fazer o treinamento. Fique tranquilo, porque está tudo lá tranquilão, beleza? Vamos nessa então? Feito o nosso jabazinho, vamos para o nosso gráfico semanal, porque tem uma oportunidade aqui bastante legal e depois também tem no gráfico mensal. Vamos nessa. Então vamos lá, ó. Gráfico semanal na tela. Nós temos a primeira oportunidade aqui para a Vulcabras. Vulcabras, gráfico semanal. Olha que bonito que ela está fazendo aqui. Essa sim rompeu aqui uma linha já de topo anterior, 4 semanas de alta. Esta semana ela teve o seu início vindo buscar uma média de 9 no semanal, mas assim que toca na média, compradores chegando e empurrando o preço para cima. Olha lá o que aconteceu, ó. A semana começa, vem buscar a média de 9, compradores chegando. Olha só o movimento da sexta-feira, olha o tamanho do volume da sexta, bem superior a esses dias anteriores. Por isso que no semanal ela está bonita assim, ó. Tá? Rompendo um topinho anterior, deixa eu ver se já rompeu, ainda não. Está próximo, rompeu esse aqui, né? Rompeu esse e acionou o que, turma? Aqui ele acionou um fundo duplo, né? Ó. Temos um fundo duplo aqui, ó, acionado quando ele rompe essa região de topo. E agora, abre espaço para ele buscar o quê? O próximo topo. E depois, o próximo topo. E depois, máxima histórica. Ah, não, ainda tem espaço lá atrás, ó. Então tem região de memória de preço ainda para buscar. Tá? Mas veja que o Vulcabras está saindo de uma regiãozinha que era um fundinho e agora está vindo buscar regiões de topos anteriores. Além do que, também está rompendo uma linha de tendência aí de baixa de algumas semanas atrás. Tá? Belezinha, volume chegando, cabe nós colocarmos nossa posição. A entrada em Vulcabras, R$ 17,47, 1 centavo acima da máxima da semana passada. Stop, 16,35, um stop de 6,4%. É curto, se a gente for pensar em gráfico semanal. Primeiro alvo, 18,32. Segundo alvo, 19,61. Terceiro alvo, 21,15. É para buscarmos aí 21% de retorno nessa operação, tá? E galera, tem que ter paciência. Eu sei que muitas vezes a galera fica assim, Henrique, pelo amor de Deus, eu não consigo fazer swing trade porque eu não consigo ver o ativo não anda. Pessoal, tenha paciência, paciência. Se você identificou que o ativo está numa tendência de alta, ele vai fazer zigue-zague ao longo dos dias, ele não vai direto para o teu alvo. Então, coloque ali, não alavanque, porque ações não tem muito como alavancar no swing trade, então não entra muito pesado, mas que você vá acostumando a fazer operações de swing trade para que você possa identificar e, puxa vida, numa operação eu consegui 6% em alguns dias, ou em algumas semanas, ou 3 semanas, 6%. Pessoal, o que traz hoje 6% em algumas semanas no mercado financeiro? Nada.
Então fique contente se você conseguir pegar o teu capital e conseguir fazer com que ele valorize 3% no mês. 3% no mês, se você conseguir isso com consistência ao longo do ano, são 36% no ano. É muita coisa, pessoal. Então, tenham paciência. É que nós temos aí uma questão muito psicológica, né, de querer ganhar tudo numa vez só, mas não, tem que ter paciência, vai com calma para que você vá entendendo esse movimento dos preços, tá? E para encerrar e deixar a gente mais disciplinado com essa questão de entender o momento e esperar, é o gráfico mensal. Esse sim demora um pouco mais para acontecer, muitas vezes você fica esperando o mês inteiro entrar na operação e depois ele começa a andar, tá? Estou falando de EQTL, olha só. EQTL, gráfico mensal. Veja que o ano da EQTL tá bom. Olha como começou o ano da EQTL aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Abril ele rompe os topos anteriores. Isso quer dizer o quê? Que abre espaço para a continuação dessa valorização de preço. E a EQTL é um ativo que, olha só, depois da pandemia, olha só como parece que ela nem sofreu muito. Claro, sofreu no mês, depois ela se recuperou, foi fazendo zigue-zagues e olha aí, ó. A EQTL é uma empresa que passa a crise, entra a crise, sai a crise, ela toma uma primeira pancada, depois ela se recupera rapidamente. Por quê, pessoal? Transmissão de energia. É um setor que não tem, ela não sofre tanto o baque de uma crise mais, por exemplo, como o varejo sofre. O varejo sofre demais, enquanto que o setor de transmissão de energia nem tanto. Olha o aumento de volume aqui, ó, chegando. Então está muito tranquilo aí, EQTL. Então, o que nós vamos fazer? EQTL. Nós temos um candle de ignição na EQTL no gráfico mensal, com um aumento de volume bastante legal. E olha quem é que está dando condição para nós aqui, ó. O VDT Swing. Eu acabei de falar dele lá para você que se quiser assinar. Você consegue identificar gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal? Olha isso aqui, ó. Muito legal, né? Então, é só você assinar, colocar isso aqui no seu gráfico e ele vai sinalizar para você. Então, veja, nós temos uma máxima de EQTL no mês de abril, superando meses anteriores, fechando na máxima do mês, 36,14, partindo da média de 9 e da média de 21, com um aumento de volume. Isso significa o quê? Que é lógico que os compradores querem mais que esse preço suba. Então, nós vamos surfar com eles. Como? Colocando a nossa posição de compra 1 centavo acima da máxima do mês passado, R$ 36,15. Tá? Aí, pessoal, você vai deixar a tua ordem colocada no seu profit aí até o fim do mês. Então, você coloca ali a tua ordem, vai fazer até quando essa ordem vai ficar disponível aqui? Ó? Você coloca aqui, ó, até o dia 30 do mês de maio. E aí você coloca a tua ordem. Por quê? Porque enquanto não pegar essa ordem aqui, nós estamos olhando o gráfico mensal. Hein? Então, vai ficar aí, vários dias até pegar. Se pegou, aí sim nós vamos colocar o stop, tá? Então, onde é que está a nossa entrada em EQTL, galera? Está em R$ 36,15. O stop está em R$ 33,19. É um stop super curto, em se falando de gráfico mensal, 8%. Primeiro alvo, 39,20. Segundo alvo, 41,10. Terceiro alvo, 44,17. É uma operação aí para buscar 22% lá no alvo 3, tá? E é isso. Começamos o mês de maio com 4 oportunidades aqui no Boas da Semana, para que você possa aí do seu lado fazer as suas anotações, fazer os seus estudos, montar as suas operações. Quem estiver começando agora, põe no gráfico simulado para que você tenha mais segurança no entendimento desse movimento dos preços. Quem está chegando agora e conhecendo aqui o canal BDT Invest com esses estudos, também coloca no simulado para ver, pô, deixa eu ver o que o Henrique está falando, se realmente faz sentido isso que ele está falando, esses estudos e tal. E, lógico, comenta com a gente aqui. Pô, o que você gostaria de ver? Quais os ativos que você gostaria que a gente analisasse? Se você tem um setor específico que você gostaria que fosse analisado. Eu gosto bastante do setor de energia, porque é um setor que sai crise, entra crise, ele está sempre lá. O setor de bancos também, vez ou outra, dá umas pernadas muito grandes, como no mês de abril, bancos foram bastante bem. E vamos olhar, o varejo está começando a se recuperar, mas ainda tem que ficar com o pezinho no chão. Outro setor que andou bem agora nos últimos dias do mês de abril, da metade para cá, né? Foi o setor de educação, então alguns ativos do setor de educação performaram bem também, mas ainda é
é incipiente. Vamos esperar um pouquinho para ver se o setor de educação deslancha. Olhando assim, a gente sempre fala, galera, o Ibovespa está subindo ou caindo, independente disso, vale aquela máxima, né? Analise o ativo de forma individual. Cada um vai ter o seu comportamento, cada um vai fazer o seu movimento, e se eles tiverem tendência de alta, nós vamos analisar primeiro o contexto macro. Está em tendência de alta no gráfico semanal, gráfico mensal, gráfico diário? Sim. Aí nós vamos encontrar o nosso ponto de gatilho para fazermos a nossa compra, posicionar o nosso stop no lugar técnico e aí sim buscar os alvos. Tá bom? Para você que vai fazer day trade, começando a semana, espera o primeiro movimento. Tem dado boas operações a partir das 10h30 da manhã, que é quando abre o mercado americano. Então, aí que o mercado vai andar aqui no Brasil, tá? Então, cuidado, porque se você fizer fazer loucura aí no comecinho da manhã, quando chega às 10 horas, você já está cansado e não fez nada, tomou stop, e aí que o mercado vai andar. Só para vocês terem uma ideia, sexta-feira agora, dia 2 de maio, o mercado foi andar no fim da tarde. O índice ficou zapeando lá o dia inteiro, no fim da tarde ele deu uma puxada forte. Quer dizer, então espera, tem o dia inteiro para você fazer as operações, tá? Quem vai fazer swing trade, identificou ali a oportunidade, achou o ponto de entrada, põe a sua ordem e deixa ela ao longo do dia. Pegou? Pegou. Primeira providência, stop. Depois você programa os teus alvos. Não pegou? Espera o mercado fechar, avalia se cabe você reposicionar por causa de 1, 2, 3 centavos, ou não, se já inverteu, se o mercado mudou, ela já desconfigurou, e aí você vai procurar outro ativo. É assim que a gente faz aqui todos os dias, todas as semanas. Beleza, galera? Tomara que o mês de maio seja de excelentes operações, que tenhamos ótimos resultados, assim como tivemos no mês de abril, e tem chegando aí, vai chegar para nós, se Deus quiser, no mês, não sei se vai ser maio ainda, mas talvez ainda no primeiro semestre, uma ferramenta bastante legal para a gente acompanhar tudo isso que a gente coloca aqui nas nossas oportunidades de estudo da semana, tá? Valeu, pessoal, e tenhamos aí grandes resultados, que o mercado continue otimista para que possa trazer para nós excelentes resultados. Beleza? A gente se encontra aí ao longo dos próximos dias. Vamos ver se a gente tem algum vídeo especial ao longo da próxima semana para que vocês possam acompanhar ainda mais o DT Invest. Gostou do nosso vídeo? De novo, peço gentilmente aqui, deixa seu like, compartilha com os amigos aí o grupo de WhatsApp, o pessoal que fala do mercado financeiro. Para quem está chegando agora, não sabe como fazer. Eu tenho uma coisa assim, quando eu comecei aqui no mercado financeiro, pessoal, eu não conseguia achar pessoas que falassem sobre análise técnica com uma linguagem fácil, didática, que pudesse mostrar, olha, aqui está fazendo isso, né? A gente via bastante gente que falava, mas usava um vocabulário muito erudito, assim, querendo parecer um negócio muito mais do que realmente é, e a gente tinha uma certa dificuldade. E uma das coisas que me fez montar o canal aqui foi justamente isso. Eu quero levar a análise técnica como sendo uma coisa fácil de fazer. Claro, existe a sua complexidade, é preciso estudar, é preciso entender os movimentos, mas uma vez que você vira a chave e começa a entender, aí você vai ver como consegue ficar fácil para você. Ele não é, ele é simples, né? Mas não chega a ser fácil, mas é simples o entendimento. Então, foi um dos motivos que eu criei o canal. Por isso, se você conhece alguém que tem uma certa dificuldade em entender esses conceitos, compartilhe o nosso canal, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E claro, se você tiver dúvida, chama a gente aqui, chama lá no WhatsApp, entra no site que tem o WhatsApp ali, conversa com a gente que a gente vai tirar a dúvida de vocês a qualquer coisa. Henrique, eu não quero investir só em ações, eu quero conhecer um pouco mais, quero fazer uma coisa mais segura, CDB, Tesouro Direto, fala com a gente aqui, parte de planejamento financeiro também é parte do nosso trabalho. Tá bom? Boa semana, a gente se vê nos próximos vídeos. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Mês de maio só começando, espero que seja voando. Valeu, galera. Tchau, tchau.